correta, né? Então a primeira palavra que eu falo para vocês guardarem na vossa mente, escreve para vocês exercitarem, como se fosse ter uma prova daqui a um mês, para que você possa mudar a sua vida. Mas é simples assim, Ismael? Sim, é simples assim, desde que você utilize elas da forma correta. Porque quando você não tem consciência delas, você está usando essas 4 palavras, independentemente se você crê ou não, se você já ouviu falar ou não, você usa essas palavras. Então a primeira é crença. Então a necessidade de você ter uma crença bem feita é importantíssima. Uma crença que você acredite, né? Essa crença, ela é, primeira coisa, aquilo que você quer para você. Então, por exemplo, eu quero ter um trabalho próprio meu, tá? Mas essa é a sua crença? É minha crença. Mas ela envolve outras coisas. Qual é esse trabalho? Ok? Você está capacitado para esse trabalho? O que você quer fazer? Você sabe fazer? Então, primeiro, a crença você constrói, uma boa crença quando ela é possível. Ok? Eu quero tomar um café. É possível? É possível fazer esse café, vai levar um tempo, é possível atravessar a rua e tomar um café na padaria. Como é possível se eu quiser tomar o meu próprio café, eu compro uma fazenda de café, já produzindo, e vou torrar o grão e tudo mais, e vou fazer meu café. Ou vou plantar. Então, para cada situação de crença, eu tenho um tempo para isso, logicamente, fluir. E eu tenho, como criador de crença encarnado, ou seja, eu estou vivo aqui, eu estou nessa terceira dimensão com esse corpo, que é o Ismael, eu vou precisar saber exatamente a crença que eu estou colocando. E a mesma crença que quando você coloca que você não acredita em tal coisa, ou que você desiste, é uma crença que você cria. E essa crença, geralmente de uma desistência, ela tem uma força enorme, porque ela carrega mais 3 palavras. Como aquela que é positiva, também carrega mais 3 palavras. Sozinha, ela não faz nada. Então, a criação de crenças em tua mente, a criação de crenças na sua vida, você tem que dar muita atenção para elas. E saber exatamente a crença que é errada para você e você retirar da tua vida. Depois você vai perceber como que eu retiro uma crença da minha vida. Também é muito simples. Então, a partir do momento que eu sei que a primeira palavra e a primeira atitude que eu tenho que ter uma crença, eu tenho que criar uma crença positiva para mim. Se eu quiser, me dá bem. Se eu não quiser, posso criar a crença que eu quiser e vou sofrer as consequências, sim. Não tem outro jeito. Então, a partir do momento que eu criei uma crença, eu vou precisar mais 3. Ok, qual que é a segunda palavra que não pode faltar para mim realizar qualquer coisa? É fé. A fé é algo que geralmente a gente fala na minha casa o seguinte, é uma coisa que você não tem que se preocupar, porque fé, você por ser filho de Deus, ser inteira divina, você jorra fé. Independentemente se a pessoa dizer assim, não tenho fé. Não, tem fé sim. Isso não é inerente a você querer ou não. A fé é algo que está em você. Por isso que tem pessoas que falam assim, eu tenho muita fé. Tem mesmo. Você não está errado. Há outro que fala, eu não tenho fé. Você está totalmente errado, porque você cria situações todos os dias. Pode ser aquela crença, pode ser fé em não poder, fé que eu sou feio, fé que eu não posso, fé. Mas você tem fé. A fé ela não falta. Então, se eu tenho crença boa, eu tenho fé que isso jorra com uma torneira aberta. Eu não preciso me preocupar. Qual que é a terceira que eu tenho que ter uma preocupação? É foco. Então anota aí. Crença, fé, foco. Foco é importantíssimo. Para você que está comigo aí, preste atenção ao seguinte. O foco, ele é justamente aquilo que mantém a minha crença como se ela fosse acesa pela fé. Então você imagina assim que a crença é a madeira, a fé é o fogo e o foco, eu mantenho esse fogo aceso. Eu estou sempre de olho. Começou a querer apagar, eu ponho mais fogo. Eu acendo mais, eu sopro esse fogo. Ou seja, eu estou de olho. O foco, ele é importantíssimo porque ele não te deixa aquilo esfriar. Eu estava lendo estava assistindo uma coisa agora há pouco, e uma das coisas que estava falando ali, que uma das coisas mais horríveis que tem é deixar esfriar alguma situação. E o foco é para não deixar esfriar essa situação.
É para que você continue aceso naquela crença. É como se toda hora eu colocasse a lanterna e olhasse a minha crença. Vou ler minha crença e vou continuar naquela crença. Tendo essas 3 palavras, falta uma última. Porque o que acontece? O que vai dar condição daquilo ser consumido, daquilo realizar? É a sua persistência. Então anota aí, ó. Eu tenho crença, eu tenho fé, tenho foco e persistência. Se você anotar essas 4 palavras e entender o processo de como eu falei cada uma delas, esse vídeo aqui eu vou depois picotar ele e vou colocar aí na minha bio. Então, amanhã eu vou estar picotando ele e essa parte que eu falo das 4 palavras eu vou colocar junto, para que você possa consultar a hora que você quiser. Pegue elas, 4 palavras, e você começa a trabalhar em cima de todas as suas crenças. Senta. Isso é muito importante. É uma pena que tem pouca gente, uma pena mesmo. Vocês podem ser aquelas pessoas propulsoras que vão se dar muito bem na vida, uma vez entendendo isso. Então, quando você coloca uma persistência, você não desiste, tem aí na história, literatura, muitos casos, muito, gratidão, Jane, obrigado pela rosa. Tem muitos casos de pessoas que falharam dezenas, centenas, milhares de vezes, mas que persistiram. Persistiram no que, Ismael? Persistiram numa crença, com fé, com foco e persistência. Elas conseguiram realizar. Então, é aquilo que eu digo. Se você usar as 4 palavras, não tem como. Não existe o não conseguir. O que existe quando a gente não consegue algo é porque a gente retira palavras dessa. Ou seja, você tem uma crença, você tem fé que é automático, tem o foco, mas você desiste. Então você desiste daquilo, toda hora você desiste, toda semana você desiste. Aí você começa tudo de novo. Só que como eu falei do tomar um café, toda crença, ela tem um tempo para maturação. Geralmente dá um exemplo, tipo um construtor. Ele quer construir um prédio, tá? Para 1000 famílias. Tem um tempo para fazer isso. Não adianta querer de um dia para a noite você botar as 1000 famílias para morar naquele prédio. Não vai estar pronto. Vai levar em média 3 anos, 2 anos e meio, desde o lançamento até entregar as chaves na mão do morador. Então você nota que se você não entender que toda crença ela tem um tempo para ser realizada,